Jovens, bom dia, boa tarde, continuando aqui, tá? Acabei de fazer um convite para vocês. Deixa eu diminuir esse brilho aqui, que Maria, eu tenho fotofobia, né? Deixa eu dar uma pausa. Gente do céu, pelo amor de Deus, aí que tava me dando dor de cabeça, eu não sabia do que era. Alterou, fez aqui algumas notificações, baixou algumas alterações no meu computador, no meu notebook, que estava muito brilhoso. Nossa, estava 100% do brilho. Eu não aguento. Eu deixo normalmente 20, 25%. Enfim. Sim, voltando, tá, gente? Vamos recapitular um pouquinho daquilo que a gente tinha lido, né? A gente não conseguiu ir muito longe na leitura da semana passada, né? Ainda estamos naquela situação em que o Dionísio e o Xanthias, eles tinham acabado de entrar no castelo de Hades, tinham sido muito mal atendidos pelo Éaco, né? Que tinha descido da condição de juiz para porteiro, né? E eu já expliquei para vocês o porquê. E aula passada a gente tinha visto aquelas duas estalajadeiras, né? Ficou naquela troca, né? Dioniso pensando que ia se dar mal, ele passava as roupas de Hércules para Xanthias, né? Aí quando o Xanthias se vestia de Hércules, aí se dava bem, né? Aí o Dioniso pegava de volta. Aí era ameaçado de novo, aí passava as roupas de volta para os Xanthias. Aí ficavam nesse negócio, né? O Xanthias, dessa vez, ele está vestido de Hércules, tá? Aí o Éaco volta com 3 servos e ele manda prender o Xanthias, né? E o Dioniso achando que está se dando bem, né? O Xanthias, não satisfeito em passar mal sozinho, o que ele faz? Ele joga o Dioniso na fogueira também, né? Porque fica um fazendo a cruzeta do outro, né? Aí o Xanthias, ele inclusive, ele jura de pé junto, dizendo, e você jurar em nome dos deuses era um negócio, era algo assim, era quase como lei, porque havia o perjúrio, né? Se você praticasse o perjúrio, ou você rompesse o perjúrio, né? Aí você seria punido radicalmente. Você não iria nem para julgamento no Hades, não. Você já iria diretamente para o Tártaro, né? O Tártaro é a pior coisa que você possa ir ao Hades, né? O pior lugar do Hades é o Tártaro, né? Perjúrio, por juro, né? Por juramento, né? Enfim, aí o Xanthias, ele jura em nome dos deuses que ele nunca pisou lá e nunca roubou nada de ninguém, nada das estalajadeiras. E ele está falando a verdade, né? Só que ele jura e ele diz, e ele jura dando como um pagamento, digamos assim, o seu escravo. Quem era o escravo nesse momento? O Dioniso. Toma lá o meu escravo e põe-no à prova. Ou seja, o escravo, ele é a testemunha de que ele nunca roubou nada ali do Hades, né? E se conseguires provar que sou culpado, condena-me à morte. Ou seja, tenta arrancar a verdade do meu escravo. Se o meu escravo disser que de fato eu roubei, etc e tal, me manda para a morte. O Éaco, e que meios posso eu usar? Xanthias diz, os que quiseres, né? Amarra-o a uma escada, enforca-o, manda-lhe umas chicotadas, arranca-lhe a pele, dá-lhe uma esticadela, né? Esticadela é você esticar todos os ossos, né?
Aff, Maria, você... Todas as cartilagens, mas principalmente as... Enfim, tá me fugindo as palavras hoje, eu tô meio lento hoje. Os ligamentos, todos os ligamentos estalando, gente, meu Deus do céu, terrível isso. Ou então enfia-lhe vinagre pelo nariz, né? Deve ser terrível, né? Carrega-o com tijolos e tudo mais que te passar pela cabeça, só não lhe sacudas o pó com alhos porros e cebolas tenras. Não entendi bem essa não, mas enfim. O eco, pronto a desancar. Desancar, o que são as ancas? As ancas é o quadril, tá, gente? Desancar é você tirar a pessoa do lugar, tá bom? É justo desancar Dioniso escravo, né? É justa a tua proposta. Por isso, no caso de eu te estrupiar, a gente não fala estrupiar, tá aqui a palavra verdadeira, ó, estropiar. Por isso, no caso de eu te estropiar, a gente não vive falando eu cheguei estrupiado, cansado, todo quebrado, né? Não sei o quê. É desse verbo aí, ó, estropiar. Por isso, no caso de eu te estropiar o escravo, à força de pancada, dou-te uma indenização. Os escravos, eles eram tratados como um bem da pessoa, tá? Como se fosse um objeto. Digamos, se eles rasgassem um livro meu, eles iriam me dar uma indenização, ou um livro novo. Da mesma forma, o escravo, se eles quebrassem o escravo, matassem o escravo, eles iriam me dar uma indenização ou um escravo novo. É isso que ele está querendo dizer, tá bom? Auxantias. Olha o que o Santias diz. Não é preciso nada disso. Leva-o e põe numa prova sem condições. Ou seja, não precisa nem de indenização. Bate nele, sabe? É um querendo a caveira do outro. Ué, então seja antes aqui, para que ele fale na tua frente. A Dioniso, aí ele chama o Dioniso, né? Tu, pousa lá a tralha no chão. O Dioniso, ele está carregando as coisas agora, né? Põe a tralha no chão, despacha-te e vê o que dizes, nada de mentiras. Aí o Dioniso, ele vai querer falar algo para não participar disso, né? Não ser mazelado nem nada. Olha o que o Dioniso fala. Depois de pousar as bagagens. Proíbo quem quer que seja de me pôr à prova. A mim que sou imortal. Os deuses, em todas as tragédias, em todas as aparições nas mitologias, eles sempre falavam essa condição. Eu sou imortal, me respeite. Você que é um mortal, você que come carne principalmente. Mas, professor, o que tem a carne em relação a isso? Veja o mito de Prometeu. Prometeu é um deus, mas que defendeu os seres humanos. Os seres humanos ficaram dependentes da carne em relação a isso. Tá? Então os deuses, eles sempre falavam em nome disso. Eu sou um imortal, me respeite, né? Os mortais sempre deviam baixar a cabeça em relação aos imortais, né? Proíbo quem quer que seja de me pôr à prova, a mim que sou imortal. Se não, a responsabilidade é tua. O Eco, ele não está muito acreditando não. O que estás para aí a dizer? Dioniso, digo que sou imortal. Dioniso, filho de Zeus, e que o escravo é ele. Dioniso não está mentindo. E o Eco, Axantes, estás a ouvir esta? O Eco acha que o Xantias é Hércules. E Hércules está acompanhado de um escravo, né? Mas na verdade nada daquilo é verdade, né?
O Xantias, estou. Mais uma razão para se lhe aplicar uma carga de chicote ainda mais pesada. Se ele é um Deus, não sente nada. Há essa prerrogativa, tá, gente? Os deuses, por serem deuses e não comerem carne, eles não sentem dor, tá bom? Eles não são imortais, eles não morrem. A dor, ela vem porque a nossa carne, ela precisa de mais carne. E a carne, ela apodrece. E se ela apodrece, é porque nós somos... nós podemos morrer e os imortais não, tá? É uma coisa que puxa a outra. Dioniso Axantias. Então, por que é que, já que afirmas que também és um Deus, não has de levar as mesmas chicotadas que eu? Olha o Dioniso querendo fazer a caveira do Xantias. Já que tu é um Deus, que Deus? Hércules. Só que há um pequeno probleminha aí, tá? Eu já falei para vocês sobre isso. O Hércules, na mitologia grega, o Hércules ele só se torna um Deus quando ele é puxado ao Olimpo pelo Pai. Ele sobe ao Olimpo e está sentado à direita de Zeus Pai Todo-Poderoso. Olha onde é que a gente ouve isso, na cultura cristã, na cultura católica, né? Na cultura evangélica, cristã em geral. Que isso é puxado também lá da mitologia grega, porque a mitologia grega ela é bem mais antiga do que a mitologia cristã, tá? Hércules, ele não era um deus quando ele estava na Terra, tá? Mas por que eles tratam Hércules como um deus? Porque Hércules, nessa época aí, inclusive em algumas cidades, ele já tinha até templo. As pessoas rezavam, oravam em homenagem a Hércules. Então Hércules ele era tratado como um deus pelos seres humanos. Só que na mitologia propriamente ele só se torna deus quando ele é levado ao Olimpo, tá bom? Entendam isso. Eu vou dar uma pausa agora, tá bom?